Sabe aquele momento em que a alma dá um grito, mas ninguém escuta? Pois é, nem eu estava escutando. Só que de repente o silêncio falou mais alto que todo o barulho da minha correria. Eu corria. Corria muito. Corria atrás de dinheiro, de meta, de prazo, de resultado, de validação de alguma coisa que fizesse tudo fazer sentido. Mas o que eu mais sentia era um vazio esquisito no peito. Um buraco, tipo aquele silêncio depois de um trovão, sabe? Um silêncio pesado, meio gelado. E aí me dei conta. Quanto mais eu corria atrás do dinheiro, mais ele fugia de mim, como se eu tivesse me tornando invisível para ele. E foi aí que eu parei. Não parei por escolha, viu? Parei porque meu corpo cansou, minha mente travou e minha fé quase foi embora de vez. Eu já não aguentava mais ser forte o tempo todo. Já tinha tentado de tudo. Cursos, estratégias, planilhas, vídeos motivacionais. Até simpatia com folha de louro eu fiz. Sim, eu fui esse nível de desesperado. Mas nada mudava. Mela. Mudava sim. Meu nível de frustração só aumentava. A conta bancária continua estagnada. O coração batendo fora do compasso. Foi quando eu soltei uma frase sem pensar, meio que num desabafo. Dinheiro, pelo amor de Deus, me escuta. Parece que ele ouviu. A partir daí, algo estranho e ao mesmo tempo mágico começou a acontecer. Pequenas coisas mudaram. O clima mudou. A energia ao meu redor ficou diferente. As pessoas começaram a me tratar diferente. E eu, finalmente, comecei a me tratar diferente também. Parecia que o universo tinha dado um estalo e dito: agora sim, agora você está pronto para receber. Esse livro nasceu dessa virada, dessa descoberta simples, mas profunda. O dinheiro não responde ao desespero. Ele não aparece quando a gente grita. Ele chega quando a gente sintoniza, quando a gente fala a língua dele, a linguagem da abundância, da paz e da certeza interna. Não, eu não fiquei rico da noite para o dia, mas parei de mendigar migalhas e comecei a atrair possibilidades. Parei de correr feito louco e comecei a caminhar com leveza. Tudo porque eu mudei por dentro. Agora eu quero te mostrar como você também pode fazer isso. É um convite. Chega de correr. É hora de atrair. Então vem comigo. Te prometo que ao final dessa jornada você vai olhar para trás e sorrir. Vai dizer: caramba, era só isso o tempo todo. E eu vou te responder: sim. O dinheiro sempre. Só faltava você começar a falar com ele da forma certa. Por dentro tava um furacão, mas por fora tava tudo certo. Tem dias que a gente acorda sorrindo, mas por dentro está desmoronando em silêncio. Eu sei, eu vivi isso por um bom tempo. Parecia que eu estava ganhando a vida, mas era ela que estava me engolindo. Sabe aquele tipo de correria que não dá trégua? Que não aparece no Instagram, mas pesa nos ombros como se o mundo tivesse em cima de você? Pois é. Uma maratona sem linha de chegada. Eu corria o tempo todo. Corria atrás de dinheiro, de meta, de reconhecimento, de paz. Mas no fundo, parecia que tudo que eu fazia era correr de mim mesmo. E o mais louco, ninguém via. Para todo mundo, eu estava vivendo o sonho. Só que dentro de mim, o buraco era fundo e escuro. Tipo um grito preso no peito que não acha saída. Era cansaço sem descanso, pressão sem motivo e medo sem nome. A mente não parava, a conta não fechava. E o coração, coitado, batia fora do ritmo como se tentasse avisar: tem alguma coisa errada aqui. Mas eu ignorava. Porque não dá tempo para parar, né? A gente aprende que tem que ser forte, que tem que aguentar, que tem que fazer dar certo. E assim, eu fui virando especialista em parecer bem. O famoso de boa na lagoa, enquanto por dentro o tsunami já estava levando tudo. Até que um dia eu travei. Sem aviso, sem roteiro, sem entender muito bem o porquê. Só sei que o corpo disse chega. A alma pediu socorro e a vida me deu um sacode. E foi ali que comecei a enxergar. Não era sobre correr mais. Era sobre parar para escutar. Escutar o quê? Escutar o que eu realmente sentia. Escutar o que eu precisava. Escutar o silêncio gritando lá dentro. Desde então, tudo começou a mudar. Devagar. No meu tempo, sem fórmula mágica. Mas com uma decisão. Eu não ia mais correr por fora e me perder por dentro. Se você também sente que está vivendo nessa correria invisível, deixa eu te contar uma coisa. Você não está sozinho. E mais importante ainda, tem saída, sim, só que às vezes ela não vem quando a gente corre, ela vem quando a gente para. Tentei tanto que me perdi no caminho. Chega uma hora que o corpo tá ali, mas a alma tá no modo avião. Eu tentava todo dia. Tentava de novo e nada. Era como empurrar um caminhão sem roda ladeira acima. O esforço era gigante, mas o resultado era mísero. Sabe aquela sensação de remar com força e continuar parado no mesmo lugar? Pior, às vezes parecia que eu estava voltando. Cada tentativa vinha com uma dose de esperança, e cada tombo vinha com o dobro de frustração. Era um ciclo doido. Eu acordava dizendo:
agora, vai. E dormia murmurando. De novo, não foi. E no meio disso tudo, o que mais cansava nem era o fazer em si, era o desgaste emocional de esperar uma mudança que nunca vinha. A verdade, eu me sentia um palhaço num picadeiro vazio. Fazia graça, suava, girava pratos no ar, e nada de aplausos. Só eco. Só aquele pensamento martelando. Será que tem alguma coisa errada comigo? Mas eu continuava tentando, porque aprendi que quem tenta, uma hora vence. Só que ninguém te fala que tentar sem consciência é só um jeito bonito de se afundar devagar. Lembro de um dia específico, olhando para o teto às 3 da manhã, o coração disparado e o pensamento em looping. O que mais eu preciso fazer? O que eu estou fazendo de errado porque o nada muda? E foi nesse ponto de esgotamento que algo dentro de mim gritou. Chega. Chega de se matar por resultados que não vêm. Chega de repetir estratégias que não funcionam. Chega de mendigar por uma chance que nunca bate à porta. Foi quando eu entendi. Não era só sobre fazer mais. Era sobre fazer diferente. Era sobre parar de tentar com a mente cansada, com o coração sem fé e com o corpo sem alma. A exaustão não veio da tentativa. Veio da insistência cega, da pressa burra e da falta de escuta interna. Porque quando a gente tenta demais sem sentir, a vida fecha as portas até a gente aprender a bater do jeito certo. E o jeito certo, descobri depois, não é correr feito louco. É alinhar por dentro antes de agir por fora. É isso que muda o jogo, não. Era falta de dinheiro. Era falta de sintonia. Durante muito tempo eu achei que o problema era ele. O dinheiro. Achava que ele tinha alguma implicância comigo, que me via de longe e dava meia volta, só pode, né? Todo mundo prosperando. E eu aqui, suando e girando, em falso. Mas um dia, do nada me caiu uma ficha. Ou melhor, um raio de clareza atravessou minha cabeça como se o universo tivesse apertado o botão de acorda e o que eu percebi me desmontou. O problema não era o dinheiro. O problema era a minha frequência. Sério. Aquilo foi tipo descobrir que a senha estava certa, mas eu estava tentando entrar na porta errada o tempo todo. Enquanto eu gritava, quero mais dinheiro, por dentro eu vibrava medo, escassez, culpa e desespero. E o dinheiro, coitado, só seguia minha vibração. É como tentar ouvir uma estação de rádio com o botão travado no canal errado. Não adianta aumentar o volume, trocar o fone ou xingar o aparelho. Se você não sintonizar na frequência certa, só vai sair chiado. Foi aí que eu parei e pensei. Se eu quero atrair mais, eu preciso vibrar como quem já tem. Não adianta pedir abundância com mentalidade de escassez. Não adianta sonhar grande e agir pequeno. Não adianta querer ser magnético carregando peso no peito. E sabe o mais doido? Quando eu comecei a mudar por dentro, as coisas começaram a se mexer por fora. Oportunidades que eu nem imaginava começaram a aparecer. Gente que nunca me dava moral começou a me notar. Era como se o dinheiro tivesse me visto pela primeira vez. Como se ele dissesse, agora sim eu estou te ouvindo. Foi mágico. Mas também foi lógico. Porque dinheiro não responde ao nosso esforço. Ele responde à nossa energia. E energia não mente. Eu estava tentando ser rico na prática, mas miserável na cabeça. Tentava criar riqueza com medo de perder, de não dar certo, de não ser suficiente. E o universo, que é mais esperto que a gente, só devolvia aquilo que eu estava emitindo: dúvida, tensão e escassez. Depois disso, tudo mudou. Eu parei de correr atrás e comecei a sintonizar. Ajustei meu dial interno para confiança, gratidão e presença. E aí, meu amigo, foi como abrir as janelas num dia de sol depois de anos de neblina. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre mim. Era sobre minha frequência. E finalmente, ela estava limpa, alta e pronta para atrair. Parte 1. O vício de correr. Olha, se tem uma coisa que me fez andar em círculos por anos, foi essa mania doida de achar que correr resolve tudo. Correr atrás do meta, correr atrás de boleto, correr atrás de aprovação, de likes, de dinheiro, de tudo, menos de mim mesmo. Era, tipo, um vício mesmo. Quanto mais eu corria, mais eu achava que estava fazendo a coisa certa. E o pior, o mundo aplaude quem vive nessa correria maluca. Olha como ele é esforçado. Trabalha igual um cavalo, esse aí vai longe. Ask you poor. Dentro eu estava quebrado. A verdade é que correr virou meu automático. Acordava já com um coração acelerado e uma lista na cabeça que nunca acabava. E mesmo quando eu conseguia alguma coisa, já pensava na próxima. Nunca bastava, nunca dava tempo. Nunca era suficiente. Mas tem um detalhe curioso nessa história. Quanto mais eu corria, mais o dinheiro parecia escapar por entre os dedos. Tipo, areia fina, sabe? Eu apertava e ele sumia. Fazia tudo certo. Seguia tudo que diziam nos vídeos e nos livros. E mesmo assim, a prosperidade parecia zombar da minha cara. Foi aí que eu comecei a desconfiar. Será que essa correria toda não está me afastando daquilo que eu quero? E adivinha? Tava.
porque correr demais sem direção só me deixava tonto. E tonto não atrai nada, só mais confusão. Essa parte do livro é sobre isso, sobre esse ciclo maluco de esforço sem alma, de pressa sem paz, de fazer por fazer. É hora de olhar de frente pro vício da correria e entender por que ele não funciona. E principalmente, como sair dessa engrenagem que suga energia e entrega pouco, quase nada. Bora juntos entender por que desacelerar pode ser o maior atalho para atrair tudo aquilo que você está buscando. Vem coisa forte por aí. Capítulo 1. Dinheiro fugindo de mim. Te contar uma coisa aqui. Na moral, eu juro que tinha dia que parecia que o dinheiro me via e atravessava a rua. Igual esse que não quer papo, era surreal. E eu ralava, fazia tudo certinho. E mesmo assim, o dinheiro não parava na minha mão. Passava, dava um oi rapidinho e já sumia no ar. E o mais doido, eu até conseguia ganhar, só que era como se o dinheiro tivesse asas. Entrava pela porta da frente e saía voando pela janela, rindo da minha cara. Parecia pegadinha. Tipo, toma aqui só pra você se animar e agora puf, acabou. Era um saco. E aí vem aquela fase perigosa. A gente começa a achar que tem alguma coisa errada com a gente. Será que eu sou azarado? Será que dinheiro não gosta de mim? Será que só nasce rico quem tem estrela? E, sem perceber, eu fui entrando num buraco fundo de frustração, cobrança e comparação. Porque, ver prosperando enquanto você está se afogando em boleto dói. E a gente tenta esconder, faz pose, posta sorrisos, mas, porém, o sentimento é de correr atrás de um fantasma. Foi nesse ponto que comecei a me perguntar: o que eu estou fazendo? Que faz o dinheiro correr de mim? Esse capítulo é sobre isso, sobre o tempo em que eu achava que estava no controle, mas na real estava sabotando tudo sem perceber. É aqui que a gente começa a puxar o fio da meada e entender por que o dinheiro não ficava. Spoiler, não era azar, nem falta de esforço, era vibração errada, mentalidade bagunçada e energia desalinhada. Se você sente que o dinheiro vive escapando das suas mãos, fica aqui comigo. Esse capítulo pode acender uma luz que você nem sabia que estava precisando quando o agora vai. Vira de novo, não foi. Eu perdi a conta de quantas vezes comecei algo cheio de esperança, peito estufado e aquele friozinho bom na barriga, achando agora vai. Mas adivinha, não foi. De novo. Cada tentativa vinha com cara de nova chance, com gosto de recomeço, mas era só o tempo passar um pouquinho e lá vinha o tombo. Era como montar um castelo de cartas em dia de vento. Bonitinho no começo, mas bastava um sopro da vida para tudo cair. Já testei 1000 ideias, produto digital, marketing, loja online, curso de investimento, lançamento, parceria. Fazia tudo certo. Assistia mentor, lia livro, via vídeo até de madrugada. Mas no fim, o saldo era mais frustração do que dinheiro. E claro, lá vinha aquele pensamento sabotador. Será que eu sou o problema? A mente começava a jogar contra. Tá vendo? Isso não é pra você. Você não nasceu pra isso. Fulano consegue porque tem sorte. O que ninguém via era o esforço por trás. As noites viradas, os boletos vencidos, o desânimo disfarçado com sorriso. Era como plantar em solo seco, esperando colheita farta. Tava faltando alguma coisa, só não sabia o quê. E o pior é que, mesmo cansado, eu continuava tentando. Porque desistir também doía. Mas no fundo eu sentia que estava tentando do jeito errado. Tentando com pressa, com ansiedade, com medo, tentando com a cabeça cheia e o coração vazio. Foi aí que eu parei na do tenter. Mas de tentar à força. Comecei a observar mais, escutar mais, entender o que estava vibrando dentro de mim. E então eu percebi. Não era sobre fazer mais. Era sobre fazer com a energia certa. As tentativas frustradas me ensinaram muito, principalmente que fracasso nem sempre é sinal de erro, né? Às vezes é só o universo te dizendo que tem um caminho melhor. Se você também já cansou de dizer agora vai, e ouvir a vida responder agora não, fica aqui, porque tem um jeito diferente de tentar. E quando você aprende, as portas começam a se abrir de verdade. Meu dinheiro, minhas noras, quando o bolso vira um campo de batalha. Se tem uma coisa que eu demorei para entender, foi isso. Dinheiro tem tudo a ver com emoção. E olha, minha relação com ele durante muito tempo foi digna de novela mexicana, cheia de drama, altos e baixos, ciúme, apego e muito, mas muito medo. Eu morria de medo de faltar. Mesmo quando eu já ficava pensando, e se acabar? Era como se eu vivesse num estado constante de alerta, tipo guarda noturno em Cidade Fantasma. Sempre esperando o pior, sempre querendo controlar tudo. Ansiedade era meu nome do meio. Quando o dinheiro entrava, eu respirava aliviado, mas bastava olhar o saldo caindo de novo para vir aquele aperto no peito, aquela aflição que não se explica. A mente já começava a criar cenários caóticos. E se esse mês não der?
E se aparecer uma emergência? E se tudo dar errado? E o tal do controle? Esse era o rei do pedaço. Eu queria controlar cada centavo, cada gasto, cada movimento, mas, ironicamente, quanto mais eu tentava segurar, mais o dinheiro escorregava. Tipo areia fina na mão suada. Era como se o próprio dinheiro dissesse: se você não confiar, eu não fico. Teve uma época que eu nem conseguia aproveitar as coisas simples porque tudo virava conta mental. Almoçava pensando em boleto, comprava pão já calculando o prejuízo, era sufocante. Minha cabeça virou planilha ambulante e meu coração virou cofre trancado. Foi quando eu percebi: o problema não era o dinheiro em si. Era o peso que eu colocava nele. Eu não via o dinheiro como um parceiro. Eu via como ameaça, como risco, como algo que podia ir embora a qualquer momento e como tudo que a gente teme, ele realmente ia embora. Porque medo repele, ansiedade afasta. Control sufoca. Aos poucos, fui entendendo que dinheiro gosta de leveza, de liberdade, de confiança. Ele quer espaço para circular, não correntes para prender. E isso só muda quando a gente muda por dentro. Se você também sente que sua relação com o dinheiro anda mais tensa do que deveria, respira fundo. Talvez não seja sobre ganhar mais, mas sobre curar essa ligação emocional que está travando tudo sem você perceber. E a boa notícia, dá pra mudar isso. E tudo começa por aqui, igual cachorro atrás de carro, e se eu alcançasse ia fazer o quê? Por muito tempo eu fui igual cachorro correndo atrás de carro, correr, sem nem saber direito por quê. Só sabia que tinha que correr, tinha que alcançar, tinha que pegar. Mas pegar o quê mesmo? O dinheiro era o carro. Passava zunindo na minha frente e lá ia eu, feito doido com a língua de fora e o coração disparado, achando que uma hora eu ia alcançar. E se alcançasse, nem ideia. Talvez eu só ficasse parado olhando, igual o cachorro faz quando, finalmente, o carro para. Essa metáfora me perseguiu por muito tempo, literalmente. Porque eu me via ali, acordando cedo, fazendo 1000 coisas, tentando abraçar o mundo com 2 braços e uma mente cansada, correndo atrás de dinheiro com desespero no peito e nó na garganta. E claro, quanto mais eu corria, mais o bendito parecia acelerar. Era como se o universo dissesse: corre mais um pouquinho aí e vai. E eu ia, na esperança de que dessa vez dá, mas nunca dava. Só dava mais ansiedade, mais frustração e mais cansaço. Até que um dia parei e me perguntei: se eu pegar esse carro, o que eu faço com ele, a verdade? E nem eu sabia, porque eu estava tão ocupado correndo que nem parei para pensar no depois. Nem sabia o que significava ter dinheiro. Só sabia que não ter doía. E isso me fazia correr, sem direção, sem propósito, sem consciência. Foi ali que a ficha caiu. O problema não era o carro, era o meu jeito doido de correr. Eu corria com medo, e não com intenção. Corria por falta, não por visão. Corria para fugir da dor, e não para criar prazer. E o mais maluco é que, quando eu parei de correr, o carro desacelerou. O dinheiro começou a aparecer devagarinho. Como quem diz: agora sim. Agora você está pronto para dirigir e não só para latir atrás de mim. Se você também sente que está nessa corrida maluca, respira. Talvez seja a hora de parar, olhar para o carro passando e perguntar: será que eu quero mesmo isso? Ou estou no modo automático? Porque correr por correr não te leva para lugar nenhum. Só te deixa ofegante e frustrado. Mas caminhar com intenção, isso muda tudo. Capítulo 2. O barulho dentro da cabeça. Tinha uma época em que, mesmo no silêncio total, minha cabeça parecia uma avenida em hora do rush. Era pensamento para todo lado. Um monte de voz falando ao mesmo tempo, cada uma com uma opinião, uma cobrança, uma dúvida. E claro, todas com urgência. Parecia que eu morava dentro de um rádio quebrado que nunca desligava. E por mais que eu tentasse focar, respirar, meditar, o barulho voltava. Zamzum chato insistente. Você está atrasado. Não fez o suficiente. O dinheiro vai acabar. Você nunca vai conseguir. E o pior, essas vozes pareciam ter razão. Elas vinham com argumentos, com histórico, com lembranças dos fracassos passados, com medos que eu nem sabia que ainda carregava. Sabe quando você tenta tomar uma decisão simples, tipo investir num curso ou mudar de caminho, e sua mente monta um tribunal inteiro. Um monte de "se". Mas e se dá errado? E se você quebrar a cara de novo? Era isso, minha mente virou uma fábrica de caos. E o mais louco, eu achava que isso era normal. Achava que pensar demais era sinal de inteligência, que se preocupar era o certo, que viver com a cabeça a 1000 fazia parte da jornada de quem quer crescer. Mas não fazia. Na verdade, esse barulho todo era o que me impedia de ouvir o que realmente importava. Me travava, me deixava paralisado, mesmo com 1000 ideias e planos. Esse capítulo aqui é sobre isso, sobre o barulho interno que sabota silenciosamente o nosso crescimento, e sobre como aprender a baixar o volume dele muda tudo.
Se você sente que vive cansado, mesmo sem fazer quase nada, talvez o problema não seja fora. Talvez o problema esteja aí dentro, no falatório. Invisível que ninguém vê, mas que rouba a sua paz todos os dias. Bora dar um jeito nisso juntos. Porque só com a mente limpa dá pra enxergar o caminho certo. Dinheiro não é sujo. Sujo era o que me fizeram acreditar. Cresci ouvindo que dinheiro era coisa de gente gananciosa. Que quem tinha muito, com certeza fez coisa errada. E o certo mesmo era viver com pouco, mas de cabeça erguida. Melhor ser pobre e honesto do que rico e sem alma, diziam. E eu, inocente, guardei tudo, sem filtrar, sem questionar. Só absorvendo a gente herda crença igual herda a cor dos olhos. Não é porque quer, é porque colocaram ali desde cedo. E a gente nem percebe. Frases como dinheiro não traz felicidade viraram mantras silenciosos na minha mente. E adivinha, eu comecei a sabotar tudo que envolvia prosperar. Quando as coisas começavam a dar certo, lá no fundinho surgia aquela culpa escondida, tipo um alarme interno dizendo: epa, tá ganhando dinheiro demais, cuidado para não virar alguém ruim. Como se o simples fato de prosperar fosse me transformar num vilão de novela. Das 8, outra que me perseguia era: tem que sofrer para conquistar. Se tava fácil demais, eu já desconfiava. Achava que não era merecido. Comecei a associar sucesso com sacrifício, dinheiro com dor, vitória com suor. E não tô falando de esforço saudável, não. Tô falando de me quebrar inteiro, viver, exausto, carregar peso que nem era meu. Tudo para sentir que eu merecia o pouco que vinha. Até que um dia, parei e pensei: quem foi que inventou essa regra? Por que alguém precisaria sofrer para ser próspero? Por que o dinheiro teria que vir só depois da dor, da lágrima, da luta sem fim? A verdade é que essas crenças limitantes estavam programando minha mente para rejeitar o dinheiro mesmo sem querer. Era como se eu apertasse o freio e o acelerador ao mesmo tempo. Quando percebi isso, minha cabeça deu um nó, mas também começou a clarear. Entendi que dinheiro não tem alma, não tem juízo, não tem caráter. Quem dá sentido para ele sou eu. E se eu mudar o que penso muda o que o recebo, o dinheiro não é sujo. Sujo é o medo que colocaram nele. E sofrer não é pré-requisito para vencer. Isso é história que contaram para nos manter no mesmo lugar. Se você também carrega esses pesos invisíveis, fica aqui, porque dá para limpar tudo isso da mente e abrir espaço para uma nova realidade mais leve, mais próspera e mais verdadeira, preso no repeteco da falta. O tal do looping, da escassez, tinha dia que eu acordava já preocupado com o fim do mês. Mesmo sendo dia 3, era como se minha mente vivesse em modo emergência eterna. O dinheiro nem tinha acabado ainda, mas o medo de faltar já tomava conta. Esse looping mental da escassez é traiçoeiro. Você pensa que está só sendo realista, se preparando para o pior, controlando os gastos. Mas não, está alimentando uma energia que só atrai mais do mesmo. Minha cabeça parecia um rádio velho repetindo a mesma música. Vai faltar, não vai dar, cuidado, segura, economiza até o suspiro. E quanto mais eu pensava assim, mais surgiam imprevistos, contas extras. E aquele sufoco familiar voltava como quem nunca foi embora. O looping começa com um pensamento inocente, mas vai crescendo igual mato no quintal abandonado. Aí você se pega contando moedinha, adiando planos, recusando convite, cortando tudo que te dá prazer, e ainda assim, se sentindo culpado por não estar fazendo o suficiente. Te contar? Chega uma hora que a gente nem sabe mais o que é necessidade e o que é paranoia. A escassez não estava só no bolso. Estava na minha cabeça, no meu olhar, no meu jeito de viver. Era como usar um óculos embaçado que só mostrava problema e sobe ou pior. Eu achava que pensar assim era sinal de maturidade. Como se viver com medo fosse o jeito certo de lidar com dinheiro, mas não era. Era só um veneno disfarçado de precaução. A mente programada na falta não enxerga oportunidade. Ela só busca confirmar que está tudo difícil, que tudo é caro, que a vida é injusta. E o universo, obediente que só, entrega exatamente isso. Demorei, mas percebi. Enquanto eu não quebrasse esse ciclo mental, nada ia mudar por fora. Não importa o quanto eu ganhasse, eu sempre ia me sentir pobre, porque a escassez era um programa rodando no automático. E aí veio o desafio: desinstalar o medo e instalar a confiança. Trocar o não tenho pelo como posso ter. Trocar o vai faltar pelo sempre chega. Trocar o não dá pelo ainda não, mas vai dar. Se você também sente que está preso nesse looping invisível, eu te entendo. Mas te digo com um coração aberto: tem como sair disso. E tudo começa aí dentro, com um pensamento novo, com uma crença diferente, com uma decisão corajosa de parar de rodar no mesmo lugar. Quanto mais eu queria, mais o dinheiro sumia. Já percebeu que tem época que parece que quanto mais a gente quer dinheiro, menos ele aparece? Pois é, eu vivi isso na pele. E por muito tempo, sem entender o motivo, eu só me culpava. Achava que era incompetência, azar, karma, sei lá. Mas depois descobri:
Eu mesmo estava criando um campo de repulsão. Era como se minha energia dissesse uma coisa, mas minha vibração dissesse outra. Por fora eu dizia: quero prosperar, mas por dentro, medo, raiva, dúvida, escassez, culpa, um combo perfeito para afastar tudo aquilo que eu estava tentando atrair. É tipo perfume azedo, sabe? Você não vê, mas ele está ali. E o Denheiro, que é energia também, sente esse cheiro de longe e pensa 2 vezes antes de chegar perto. Toda vez que eu reclamava, comparava, me sentia inferior, forçava demais, controlava tudo, eu criava um muro invisível entre eu e a abundância. E não é papo místico, não. É real. A vida sente nossa frequência e devolve na mesma moeda. Eu achava que estava atraindo, mas na real, estava repelindo. Era como se minha mente gritasse: vem, e meu coração dissesse: estou committed. E o universo, que é esperto, confia mais no que a gente sente do que no que a gente fala. Comecei a reparar nisso nos detalhes. Quando eu ficava tenso demais com dinheiro, tudo emperrava. As vendas travavam, as ideias não fluíam, os convites sumiam. Mas quando eu respirava fundo, soltava o controle e confiava, as coisas começavam a desenrolar do nada. Foi aí que caiu a ficha. Dinheiro não gosta de pressão. Ele gosta de liberdade. Ele quer chegar num ambiente leve, com espaço para circular. E eu estava transformando meu campo num lugar hostil, cheio de medo e cobrança. Então comecei a limpar. Pensamentos, emoções, crenças, tudo. Troquei o está difícil por está vindo. Troquei o nunca tenho por está a caminho. Troquei o eu preciso pelo eu confio. E olha, foi como abrir as janelas de um quarto fechado há anos. O ar mudou, a energia mudou, e de repente o dinheiro começou a aparecer, com mais naturalidade, se você sente que está fazendo tudo certo, mas ainda assim nada flui. Pode ser esse campo invisível aí, esse clima interno que você nem percebe, mas que o dinheiro sente. Capítulo 3. A armadilha do fazer sem ser. Teve uma fase da minha vida em que eu fazia de tudo. Tudo mesmo. Trabalhava até tarde, acordava antes do sol, lia, estudava, aplicava, testava. Era lista de tarefas, metas, rotina de alta performance, tudo nos trinques. Mas por dentro, um vazio do tamanho do mundo. Parecia que quanto mais eu fazia, menos eu era. Era como se eu estivesse vestindo uma fantasia de pessoa bem-sucedida, sem nunca me sentir assim de verdade. Tava vivendo no modo automático, fazendo o que o tem que fazer, seguindo o que os outros dizem que funciona, copiando fórmula, seguindo passo a passo, mas sem alma, sem presença, sem identidade, e o pior, sem resultado que fizesse sentido. Foi aí que comecei a me perguntar: será que estou só fazendo por fazer? Será que estou tentando forçar um sucesso que não combina comigo? Foi quando percebi que eu tinha caído numa armadilha invisível. A armadilha do fazer sem ser. Aquela ilusão de que se eu fizer muito, rápido e certo, vou ser alguém, vou ser reconhecido, vou ser feliz. Mas não adianta só fazer, né? Se por dentro a mente está travada, o coração está ausente e a energia está bagunçada. O fazer perde força. É igual construir uma casa linda, mas com alicerce torto. Uma hora tudo balança, uma hora desaba. Esse capítulo é sobre isso, sobre parar de ser máquina e voltar a ser gente, sobre alinhar o que a gente faz com o que a gente realmente é. Porque só quando a ação vem do ser, ela tem poder de verdade. Se você está cansado de fazer e sentir que nada vira, vem comigo. A resposta pode não estar no que você faz, mas no que você acredita, sente e se permite ser. Ralei como louco e ganhei um pingo no oceano. Sabe aquela sensação de trabalhar feito um condenado e, no fim do mês, olhar o saldo da conta e pensar: sério que é só isso? Pois é, eu vivi isso por muito tempo. E vou te falar, é frustrante demais. Eu dava o sangue, a alma e o sono. Acordava cedo, dormia tarde, dizia sim para tudo, fazia 1000 funções ao mesmo tempo. E, mesmo assim, parecia que o retorno nunca acompanhava meu esforço. Era tipo empurrar um caminhão na subida, com freio de mão puxado e o maziluco. É que, lá no fundo, eu acreditava que estava no caminho certo. Quem trabalha duro, uma hora colhe, né? Mas cadê essa hora? Porque a minha parecia atrasada, perdida no trânsito ou dormindo no ponto. O pior não era só o cansaço físico. Era aquela pergunta insistente que não saía da cabeça. Será que só eu que estou me matando e não vendo resultado? E o que mais doía era ver gente que fazia bem menos ganhando bem mais. Gente leve, tranquila, com tempo para viver enquanto eu estava ali, esgotado, ansioso, exausto. Como se eu estivesse girando uma engrenagem que só fazia barulho, mas não movia nada. Foi nesse momento que comecei a desconfiar que esforço não era tudo. Que trabalhar demais, sem receber na mesma proporção, não era nobre e era desajuste. Era sintoma de algo errado na raiz. Talvez na forma como eu me valorizava, no que eu acreditava ser merecedor ou na energia que eu estava colocando nas coisas, porque verdade seja dita,
Trabalhar muito não garante retorno, mas trabalhar com alinhamento, com propósito, com presença, aí sim muda o jogo. Depois que virei essa chave, parei de confundir trabalho com sacrifício. Comecei a trabalhar com leveza e a receber com mais fluidez. E o melhor, sem me matar, sem me perder de mim mesmo, sem correr feito louco, atrás de coisa nenhuma. Se você sente que está dando muito e recebendo pouco, talvez seja a hora de ajustar a balança. Porque quando o dar e o receber entram em harmonia, a vida flui, o dinheiro vem e a alma agradece. Fazia muito, ganhava pouco. A cilada da produtividade sem prosperidade. Por muito tempo, eu fui o rei da produtividade. Listinha de tarefas. Tava feita, agenda organizada, bonitinha, rotina. Tava na régua, eu fazia, entregava, cumpria prazos, batia meta. E mesmo assim, o dinheiro parecia não saber que eu existia. Era tanta coisa feita no dia que parecia que eu vivia num eterno checklist. Mas no fim do mês, o saldo bancário não refletia nem 10% do meu esforço. A sensação era: tô sempre ocupado, mas nunca evoluo. E aí vem aquele tapa invisível da realidade. Ser produtivo não é o mesmo que ser próspero. Doeu, porque a gente cresce acreditando que quem faz mais ganha mais. Mas na prática, o que vale mesmo é o valor do que você entrega, e não a quantidade. Eu estava ocupado sim, mas estava ocupado com coisa que não me levava para onde eu queria. Era só fazer por fazer, preencher o dia para parecer que estava no controle. Mas o dinheiro gosta de direção clara, energia alinhada e ação com propósito. Comecei a entender que não adianta correr se é na direção errada. Não adianta trabalhar que nem um maluco se você não sabe o que está construindo. E, principalmente, não adianta se encher de tarefas só para fugir do vazio de dentro. Produtividade sem intenção é só movimento barulhento. É tipo rodas girando sem sair do lugar. A gente se engana, se cansa e ainda acha que está sendo eficiente. Foi quando parei e pensei: será que eu estou me escondendo atrás da produtividade porque tenho medo de encarar minha falta de prosperidade? E a resposta, para minha surpresa, foi: sim. Desde então comecei a fazer menos, manoscurréria, menos urgência, menos agitação. E passei a fazer mais com presença, mais com minha alma, mais com foco no que realmente me aproxima da vida que eu quero. Resultado? A prosperidade começou a entrar pela porta da frente. E tudo porque finalmente eu entendi: fazer muito não é o segredo. Fazer com sentido sim, suando pra conquistar ou chamando pra chegar. Eis a diferença. Durante muito tempo eu achei que quanto mais esforço, mais resultado. Sabe aquela coisa de ralar até dar certo? Então, fiz isso com gosto. O que veio junto foi cansaço, frustração e a sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando. Eu fazia com força, mas sem direção. Era tipo remar contra a correnteza, achando que o problema era o remo. Enquanto isso, via gente menos esforçada prosperando, sorrindo e atraindo oportunidades como quem atrai borboletas pro jardim. E eu pensava: ué, como assim? Eu tô suando e eles estão fluindo? Foi aí que começou a cair a ficha. Tem uma diferença enorme entre fazer com esforço e atrair com intenção. Quando a gente age só com esforço, sem presença, sem clareza, sem prazer, o universo sente. É aquela energia pesada de quem está se arrastando, fazendo por obrigação, esperando recompensa imediata. Mas quando a gente faz com intenção verdadeira, com propósito no peito e fé no processo, tudo muda. A ação com intenção tem leveza. Ela não vem do medo, vem da confiança. Não é movida pela pressa, é guiada pela certeza. E é aí que começa o tal milagre que a gente tanto ouve falar, enquanto o esforço sozinho grita: eu preciso. A intenção silenciosa sussurra: eu já sou. E o curioso, o universo responde muito mais rápido ao sussurro do que ao grito. Hoje eu percebo, não é sobre fazer mais, é sobre fazer com a energia certa. É parar de agir no modo desespero e começar a criar no modo vibração. Porque o que você sente enquanto faz vale mais do que o tanto que você faz. Se você está cansado de correr atrás e quer virar imã, talvez seja a hora de trocar o esforço bruto pela intenção leve e consciente. E aí, meu amigo, você vai ver que o que parecia distante começa a vir até você como se sempre estivesse te procurando. Parte 2. O silêncio que atrai. Teve um momento em que eu cansei, mas cansei de verdade. Cansei de correr, de tentar forçar, de querer controlar tudo. O corpo já estava pedindo socorro, a mente um caos, e o coração batendo no automático. Foi aí que, num rompante meio sem querer, eu parei. E o que aconteceu? Nada mesmo. Só um silêncio estranho. Incômodo, mas ao mesmo tempo diferente. Era como se pela primeira vez eu tivesse tirado o fone de ouvido do barulho da vida e escutado o que estava dentro.
No começo, o silêncio assusta. A gente acostuma tanto a viver no grito, na agitação, na correria, que quando tudo fica quieto, parece que está errado. Mas não estava, estava certo, estava necessário, estava transformador. Foi nesse silêncio que eu ouvi minha intuição. Foi ali que eu percebi o que realmente me bloqueava, o que eu precisava soltar, o que eu já estava pronto para receber. E o mais doido de tudo foi ali, nesse espaço vazio, que o dinheiro começou a me notar. O silêncio tem um poder que ninguém ensina. Por aí, ele limpa, alinha, cura, mostra. E principalmente, ele atrai. Quando a gente silencia por dentro, a frequência sobe, a vida sente, o universo entende, o dinheiro escuta. Porque é no silêncio que nasce a clareza. E com clareza vem o fluxo. Essa parte do livro é para te mostrar que você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa forçar para conquistar. Não precisa correr para chegar. Às vezes, parar é o verdadeiro passo para frente. E no silêncio é que a mágica começa. Vem comigo descobrir como atrair tudo o que você quer, sem se perder no barulho. Capítulo 4. Quando eu parei, tudo começou. Olha, vou te contar uma coisa que parece contraditória, mas foi a maior virada da minha vida. Foi quando eu parei que tudo começou a acontecer. Sim, eu sei que parece papo furado. A gente vive num mundo que bate palma para quem está sempre ocupado, correndo, fazendo, postando, produzindo. Parar virou sinônimo de preguiça, de fracasso, de fraqueza. Mas, não. Meu caso foi o contrário. Parar foi o começo da virada. Eu parei porque não dava mais. O corpo travou. A mente saturou e a alma gritou. Tava tudo barulhento demais, corrido demais, sem sentido demais. Fazia tudo que mandavam. Acorda cedo, seja grato, foca, executa, vende, posta. E mesmo assim, nada fluía. Foi no cansaço do fundo do poço que eu tive que me render. Não por derrota, mas por lucidez. Eu entendi que insistir no caminho errado, com a energia errada, não ia me levar para onde eu queria. Então, soltei. Larguei, respirei, e aí, como num passe de mágica, mas sem mágica nenhuma, as coisas começaram a se ajeitar, as ideias clarearam. As oportunidades apareceram. O dinheiro veio. Foi como se o universo tivesse só esperando eu parar de atrapalhar. O fluxo, esse capítulo é sobre isso, sobre o poder escondido no parar. Parar para ouvir, para sentir, para se alinhar, parar de forçar o que não encaixa, de correr atrás do que não quer ser seu, de tentar controlar o que não está nas suas mãos. Se você está cansado de tentar e sente que está empacado, talvez o que falta não seja mais força. Isso é mês. Pausa. Porque às vezes, o que você tanto busca só está esperando você parar para conseguir te alcançar. Quando joguei a toalha, o universo estendeu a mão. Chega uma hora que a gente simplesmente cansa de tentar controlar tudo, de dar murro em ponta de faca, de correr sem saber nem mais para onde. E foi num desses dias cinzentos, de alma esgotada e olhar perdido, que eu tive meu momento de rendição. Não foi bonito, nem calmo. Foi tipo um desabafo misturado com lágrimas, silêncio e um certo tanto faz no ar. Eu me rendi, me entreguei, soltei o controle que eu achava que tinha, mas que nunca tive. Na real, foi meio doído no começo, mas logo virou alívio. Um alívio esquisito, libertador e curioso. Porque, olha que loucura, foi justamente quando eu parei de forçar que as coisas começaram a fluir. É como se o universo estivesse esperando eu sair da frente, sabe? Tipo, agora que você parou de atrapalhar, posso entrar em ação. Rendição não é desistir, é parar de resistir. É aceitar que tem coisa que não tá no nosso controle e que tá tudo bem. É confiar no invisível, mesmo sem ter certeza de nada. E isso, meu amigo, muda tudo. Naquele dia, eu não pedi mais dinheiro, sucesso ou respostas. Pedi paz, pedi leveza, pedi clareza. E, para minha surpresa, foi aí que o dinheiro começou a vir. Que as respostas apareceram, que as portas começaram a se abrir. Rendição é tipo aquele momento em que você para de remar desesperado e percebe que a correnteza pode te levar para o lugar certo. Sei Vokadaxa. Se você sente que está no limite, que está lutando com a vida e só se machucando, talvez esteja na hora de parar, respirar fundo e dizer: tá bom, universo, e me mostra o caminho. Porque às vezes, o que a vida mais espera é só que a gente pare de brigar com ela. Parei, mas não desisti. Me achei. Já reparou que a gente tem medo de parar? Parece que, se parar, tudo desanda. Que a vida vai te passar para trás, que você vai perder tempo ou que o mundo vai te esquecer. Mas eu te digo com o coração na mão. Tem pausa que não é fim. É começo. Eu precisei parar. Não por escolha glamourosa, mas porque eu estava no limite. Corpo pedindo socorro, mente em pain. Alma mudando de cor. Foi estranho no começo. Me sentindo tal. Desligado do jogo, quase um traidor do próprio sonho. Mas aí veio o susto bom. Eu não estava desistindo, eu estava me reencontrando.
Foi a pausa que me deu espaço para respirar de verdade, para olhar no espelho e enxergar mais que um rosto cansado, para escutar minha intuição que, coitada, estava gritando faz tempo. Mas eu só ouvia barulho de fora. Na correria eu me perdi de mim. Vivia no automático, fazia por fazer, entregava no modo só vai. Mas quando tudo silenciou, algo acendeu. Voltei a lembrar por que comecei. Voltei a sentir o que eu queria. Lá no fundo, bem antes de me preocupar com boletos e likes, essa pausa foi tipo puxar o freio de mão na descida. No susto sim, mas evitou um tombo maior lá na frente. E o mais doido foi nesse parar que as respostas começaram a vir. As ideias clarearam, o coração deu sinal de vida, e o universo, como Quem dizet enfim, começou a se mexer a meu favor. Parar não foi fraqueza, foi coragem. Coragem de escutar meu corpo. Coragem de desacelerar quando todo mundo dizia para ir mais rápido. Coragem de me escolher. Se você sente que está perdendo o controle, talvez você só esteja perdendo o ritmo que não era seu. E parar às vezes é o único jeito de voltar para o seu compasso. Então respira, porque tem pausa que cura, tem pausa que salva, e tem pausa que te devolve para você mesmo. O que o silêncio me contou quando eu finalmente fiquei quieto. Quando a vida grita, a gente tenta responder gritando mais alto. Mas teve um momento em que eu parei de gritar, de correr, de forçar, e só fiquei quieto. No começo, o silêncio parecia estranho, quase desconfortável. Dava aquela vontade de fazer alguma coisa, qualquer coisa, só para preencher o vazio. Mas eu resisti. Fiquei ali. Só eu, meu pensamento, minha respiração meio torta, e um monte de sentimento guardado. E cara, foi ali que tudo começou a fazer sentido. Na quietude, minha intuição voltou a falar comigo. Aquela vozinha que a gente abafa com barulho, tarefas e notificações. Ela falou baixinho, mas falou certeiro. Me lembrou do que eu queria, do que fazia meu olho brilhar, do que fazia meu coração vibrar sem precisar de aprovação. Clareza também chegou, tipo uma neblina que vai se desfazendo devagar e de repente você enxerga a estrada. Não veio com mapa nem resposta pronta, mas veio com aquela certeza gostosa de agora eu sei por onde começar. E o mais bonito, descobri a tal da presença. Aquele momento onde o tempo desacelera, o corpo relaxa e a mente para de correr atrás do amanhã ou do que já passou. É simples, mas profundo. Só estar ali vivendo o agora, sentindo de verdade, sem pular etapas. A quietude virou minha professora mais sábia. Me ensinou a escutar sem julgar, a respirar antes de reagir, a confiar no ritmo da vida, mesmo quando tudo fora de mim dizia para apressar. Se você anda meio perdido, cansado, bagunçado por dentro, faz esse teste, fica quieto, só um pouquinho. Talvez você descubra, como eu descobri, que o que você tanto procura lá fora. JTI é só esperando você se calar para poder se revelar. Capítulo 5. Reescrevendo meu código mental. Chegou o momento em que eu percebi que o problema não era a vida. Era o programa que eu estava rodando na mente. Era tipo um aplicativo travado, cheio de bug, que mesmo eu tentando atualizar por fora, por dentro continuava todo desconfigurado. Meu código mental estava velho, ultrapassado, carregando crenças que nem eram minhas. Frases que eu ouvi na infância, experiências mal digeridas, medo de errar, medo de ter, medo de perder. Tava tudo ali. E eu achando que o problema era o mundo, o dinheiro, as pessoas, os boletos, né? Foi quando entendi se eu queria um resultado novo, eu precisava de uma mente nova. E não era jogar tudo fora, não. Era tipo fazer uma limpeza geral, sabe? Trocar os arquivos corrompidos, atualizar as permissões, deletar os vírus emocionais. Coisa fina. Coisa do dentro nesse processo. Percebi o quanto eu me sabotava sem perceber. Tinha medo de ganhar muito e não saber lidar. Tinha culpa só de pensar em ser rico. Tinha vergonha de querer mais do que só o suficiente. E isso tudo me travava. Não importava o quanto eu tentava lá fora, por dentro eu ainda estava com o freio puxado. Esse capítulo é sobre isso. Sobre reescrever o que estava rodando em silêncio dentro de mim. Sobre mudar a forma como eu pensava, sentia e reagia diante do dinheiro, das oportunidades e da vida. Se você sente que vive tentando, mas sempre bate na mesma parede, talvez não seja falta de esforço. Talvez só falte atualizar o sistema que está aí dentro. E a boa notícia é, dá para reprogramar, dá para reescrever. E quando a mente muda, tudo muda junto. Reprogramei minha cabeça e a vida começou a me ouvir. Quando me disseram que dava para mudar a mente com umas ferramentas mentais, confesso que torci o nariz. Afirmações, visualização, ancoragens, soava meio místico demais pro meu gosto. Mas como eu já tinha tentado de tudo e nada funcionava, pensei, quer saber? Pior que tá não fica. E fui. Pra minha surpresa, funciona. E muito. Comecei
pelas afirmações, sabe aquele monte de frase positiva que a gente repete? Tipo, eu sou próspero, o dinheiro vem até mim com facilidade. No começo, parecia meio bobo, meio forçado, tipo mentir para mim mesmo. Mas com o tempo fui sentindo que aquelas palavras começavam a ganhar peso. Elas pararam de ser só som e viraram crença. E olha, pensar diferente muda o jogo, porque o que a gente repete vira verdade para a mente. Depois entrei na visualização. Essa aqui é mágica, de verdade. Todo dia, antes de dormir, eu fechava os olhos e me via vivendo a vida que eu queria. Via a casa dos sonhos, o saldo positivo na conta, a paz no peito, os boletos pagos e até o café mais gostoso na xícara. Quanto mais detalhe eu colocava, mais real aquilo ficava. E o mais louco, o mundo começou a responder. Pessoas apareceram, ideias surgiram, caminhos se abriram. Era como se eu estivesse mandando um recado para o universo. Tô pronto. E aí vieram as ancoragens, coisinhas simples que me ajudavam a mudar meu estado na hora. Um gesto com a mão, um toque no peito, uma música específica, tudo isso eu ligava a uma emoção positiva, tipo confiança, leveza, força. Quando eu me sentia travado, usava minha âncora e pá, minha energia mudava. Era como acionar um botão secreto dentro de mim. Essas técnicas não são mágicas, tá? Mas se você usar com constância, com verdade, com intenção, elas reprogramam mesmo a mente. E tipo trocar o chip velho por um novo. Um chip que funciona, um chip que te aproxima da vida que você quer. Se você sente que sua cabeça vive te puxando para baixo, experimenta essas ferramentas. Talvez você só esteja um pensamento diferente de virar a chave da sua vida. O dinheiro me ouve. A frase que mudou meu campo todo. Te falar. Essa frase chegou em mim do nada, mas me acertou em cheio. O dinheiro me ouve. Parece simples, né? Mas não subestima o poder dela, porque foi quando comecei a repetir isso de verdade, com o coração, com intenção, com fé, que a minha vibração virou outra. Antes, tudo que eu soltava para o universo era medo, reclamação, ansiedade, tipo, ai meu Deus, vai dar ruim de novo. Ou, esse mês não vai fechar. Ou pior ainda, dinheiro nunca vem para mim. E adivinha, não vinha mesmo porque eu vibrava rejeição, escassez, tensão. Era como se eu gritasse vem dinheiro, mas por dentro eu sussurrasse eu não acredito. Mas quando comecei a repetir todos os dias, o dinheiro me ouve. O dinheiro me respeita. O dinheiro me entende, me acompanha, me encontra. Algo dentro de mim começou a mudar. Essa frase virou meu mantra vibracional. Um tipo de senha energética que me fazia lembrar, no meio do caos, que eu não precisava mais correr, forçar, implorar. Bastava alinhar, sentia com fire. Eu dizia isso em voz alta, baixinho, no espelho, no banho, andando na rua. E não era por repetir que ela funcionava. Era pelo que eu começava a sentir quando dizia. Era segurança, era paz, era uma certeza que antes não existia. E olha, as coisas começaram a fluir de um jeito diferente. Entrou dinheiro inesperado. Parcerias apareceram. Gente me indicando, oportunidades pingando. Não foi mágica. Foi sintonia. Foi frequência. Foi presença. Então se você tá aí, na luta, achando que ninguém te escuta, respira e fala com força, com alma. O dinheiro me ouve. E, mesmo, viu, o segredo é você se ouvir primeiro. Depois disso, o universo inteiro entra na conversa. Me valorizei primeiro. E a vida começou a me levar a sério. Durante muito tempo, eu achava que precisava fazer muito para merecer pouco. Tinha essa sensação esquisita de que sucesso era para os outros e que, para mim, o máximo era sobreviver com dignidade. Sim, eu acreditava nisso. E nem percebia. O problema não era o mundo. Era o valor que eu achava que tinha. Lá no fundo, eu não me via como alguém digno de abundância, de reconhecimento, de leveza financeira. Parecia que para mim as coisas tinham que vir com sofrimento, luta, suor. E, de preferência, uma dose de dor no caminho. Até que um dia, no meio de um momento bem tenso, eu parei e perguntei, por que eu acho que não mereço mais? E essa pergunta abriu uma caixa cheia de poeira mental. Crenças antigas, frases que ouvi na infância, situações mal resolvidas. Tudo estava, formando a base da minha autoimagem. Comecei a perceber que meu valor não estava nas contas que eu pagava, no tanto que eu fazia, nem no quanto eu produzia. Estava no simples fato de eu existir. Só isso. Eu sou valioso porque sou, e ponto. Aí vem o pulo do gato. Quando a gente muda a forma como se enxerga, o mundo muda a forma como responde. Não é mágica, é vibração, é posicionamento, é energia. Ressignificar meu valor pessoal foi tipo ajustar o preço da etiqueta interna que eu usava. Antes eu me tratava como item de liquidação. Agora, como peça rara. E de repente, o universo começou a refletir isso de volta. Clientes que me valorizavam, dinheiro chegando com mais leveza, oportunidades que antes nem olhavam para mim. Também precisei trabalhar a questão do merecimento, porque não basta desejar.
tem que se permitir receber. E para isso, eu precisei parar de me sabotar. Parar do hacker que não era a hora ainda, né? Ou que primeiro os outros, depois eu... Não. Eu mereço agora. Evoca também se você sente que está fazendo muito e recebendo pouco, olha para dentro. Talvez o que está faltando não seja esforço, seja reconhecimento próprio. Se valoriza, se trata bem, se coloca como prioridade. Porque quando você acredita que merece, o universo confirma. Sempre. Capítulo 6. O dinheiro como amigo não como fuga. Durante muito tempo, eu via o dinheiro como uma fuga. Fuga do medo, da vergonha, da escassez, do passado, dos traumas. Achava que, quando ele chegasse, tudo ia se resolver. Com dinheiro, meus problemas somem. Era isso que eu pensava. Só que a vida me mostrou que dinheiro não é topa-buraco emocional. Não adianta ele chegar se você continua se sentindo pequeno por dentro, porque, olha, dinheiro até compra coisas, mas não compra paz, não compra amor próprio e muito menos resolve vazio existencial. E foi aí que caiu a ficha. Eu precisava mudar meu relacionamento com ele. Parar de tratar o dinheiro como herói ou vilão. Nem ele é meu salvador, nem meu inimigo. Ele é só energia, um reflexo. O dinheiro não quer ser fuga. Ele quer ser parceria. Quer ser aliado. Queer ser amigo quando comecei a ver o dinheiro como um companheiro de jornada e não como a saída mágica para tudo. Tudo mudou. Parei de esperar demais dele. E ao mesmo tempo, passei a respeitar mais sua presença. Eldux de ser aquele alvo inalcançável e virou presença leve e constante. Bem-vinda. Esse capítulo é sobre isso. Sobre redefinir a forma como você se relaciona com o dinheiro. Sobre tratar ele com carinho, com consciência, com naturalidade. Porque no fundo, o dinheiro só quer saber se você está pronto para andar com ele do lado, não na frente, nem atrás. Junto. Se você já usou o dinheiro como escudo, como anestesia ou como válvula de escape, fica por aqui, talvez agora seja a hora de olhar para ele com outros olhos. E quem sabe dessa vez, fazer as pazes de verdade com essa energia que não morde, só responde. Soltai a corda quando enxerguei o dinheiro como energia, e não como Deus ou monstro. Por muito tempo eu vivia no aperto. Não só o aperto da grana curta, mas o pior de todos, o aperto mental. Aquela sensação constante de falta, de não vai dar, não vai chegar, não vai sobrar. E o mais doido, quanto mais eu corria atrás, mais o dinheiro parecia fugir de mim feito sabão molhado. Até que um dia, como quem leva um tapa de luva de pelica do universo, eu entendi. O dinheiro é só energia. Não é herói, não é vilão, não é castigo, nem prêmio. Ele só responde ao que a gente vibra. Enquanto eu tratava o dinheiro como um Deus salvador, eu me colocava como vítima. Enquanto eu via o dinheiro como um bicho-papau escasso, eu travava tudo. O fluxo não fluía, porque eu estava travando a torneira com medo e apego. Mas quando comecei a enxergar o dinheiro como uma energia neutra, inteligente, disponível e abundante, tudo começou a mudar. Ele não precisa ser difícil, não precisa ser corrido, nem sofrido. Ele vem quando a gente vibra leveza, clareza, merecimento. Não é mágica. É frequência. E não tô dizendo para você largar tudo e virar monge, tá? Tô falando de mudar por dentro, ajustar o seu campo, ressignificar sua relação com o dinheiro. Hoje, quando penso em dinheiro, eu penso em energia e movimento. Penso em resposta, em troca justa, em canal aberto. Não penso mais em correria, desespero ou salvação divina. O dinheiro me ouve quando eu paro de gritar. E talvez, se você respirar fundo agora e soltar o controle, ele comece a te ouvir também. Conversa franca com o dinheiro. E não é que ele me respondeu? Tá, pode parecer loucura. Mas um dia eu sentei para conversar com o dinheiro, literalmente, nada de ritual místico, vela acesa ou coisa assim. Foi no meio do caos mesmo, sabe? A gente tá cansado de tentar, de correr, de não ver resultado, e resolve fazer o que ninguém faz. Parar e perguntar. Eu fechei os olhos, respirei fundo e falei: dinheiro, por que você vive fugindo de mim? O silêncio parecia debochar. Mas eu insisti. Continuei o papo como se ele estivesse ali na minha frente, sentado no sofá da sala, de pernas cruzadas e rindo da minha ansiedade. O que é que eu tô fazendo de errado? O que você quer de mim? E foi aí que a mágica aconteceu. Não veio uma voz do além, mas veio um sentimento, uma resposta sem palavras, mas cheia de sentido. Era como se o dinheiro dissesse: eu não fujo, você é quem vive me espantando. Uou! Foi um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Percebi que eu tratava o dinheiro como um inimigo, com medo, com culpa, com desespero. Como confiar em mim se eu mesmo não confiava? Desde então virou hábito.
Sempre que sinto que a coisa tá travando, eu paro e falo com ele. Pergunto, escuto, agradeço. Dinheiro, o que você quer me mostrar hoje? Dinheiro, onde tá o bloqueio que eu não estou enxergando? Dinheiro, como posso te receber com mais leveza e menos desespero? Pode parecer bobo, mas muda tudo. Porque no fundo, o dinheiro é só um espelho. Ele mostra a nossa frequência. E quando a gente abre esse canal de conversa, mesmo que pareça imaginário, a energia começa a circular de outro jeito. Se você nunca tentou, tenta. Fala com ele, como se fosse um amigo antigo que você andou ignorando por medo, trauma ou mágoas. Faz as pazes, cria intimidade, faz perguntas, escuta de verdade. Vai por mim. O dinheiro ouve e responde. A carta que mudou minha relação com o dinheiro e a resposta que eu nunca esperei. Senta aí, que essa é daquelas histórias que começam esquisitas, mas terminam mágicas. Um dia, no meio de uma crise daquelas de revirar o estômago e o emocional, eu li sobre um exercício meio maluco. Escrever uma carta pro dinheiro. Achei estranho. Oxa. Fiz mesmo assim, fiz. E olha, foi transformador. Peguei papel e caneta, nada de cellular, nada de distração, e comecei. Escrevi com raiva, com medo, com tristeza, coloquei tudo pra fora. Dinheiro. Tô cansado de correr atrás de você. Por que você nunca fica? Por que parece que gosta mais dos outros do que de mim? Fui despejando sem filtro. Joguei na folha todos os ressentimentos guardados desde a infância, todas as broncas que eu vi, todas as vezes que chorei por não conseguir pagar algo. Tudo. Me disseram que você era difícil, que só vem com sacrifício, que você é sujo, e mesmo assim, eu queria tanto você. Quando eu terminei, respirei fundo. A mão tremia, o coração estava apertado. Mas aí veio a segunda parte do exercício. Escutar a resposta do dinheiro. Sim, como se ele fosse escrever de volta. Fechei os olhos, me silenciei e perguntei mentalmente. Dinheiro, o que você quer me dizer? A resposta não veio como uma frase clara. Veio como uma sensação, uma paz suave, um calor no peito, uma voz suave lá no fundo da mente dizendo algo tipo: eu nunca fui seu inimigo. Você é que me tratava como ameaça. Eu só vou onde sou bem-vindo. BAM. Foi choke. Reencontro, uma quebra de ciclo. Percebi que eu vivia correndo atrás do dinheiro com medo de perdê-lo, com raiva por ele não vir. E nunca tinha parado para conversar com ele de verdade. Para entender seu lado, esse exercício virou um ritual. Vez ou outra eu sento, escrevo, falo com ele e o mais louco. As coisas começaram a mudar. Portas que estavam trancadas começaram a abrir. O peso diminuiu. O dinheiro parou de ser um monstro e virou um aliado. Se você nunca fez, faz. Escreve sua carta, sem medo, sem censura. E depois silencia, escuta, sente. O dinheiro responde. E às vezes, ele só estava esperando você escutar com o coração. Parte 3. Atrair, sem core. Chegou a hora da virada. A terceira parte dessa jornada é onde tudo muda de lugar, inclusive dentro da gente. Aqui não tem mais correria desenfreada, desespero escondido debaixo do travesseiro, nem aquela ansiedade fantasiada de estou sendo produtivo. Agora a conversa é outra. Como atrair o que a gente quer, sem precisar sair correndo feito louco atrás. E olha, eu não tô falando de ficar parado esperando cair do céu, viu? É sobre alinhar energia, intenção e ação, só que sem aquele peso, sem aquela noia de se eu não fizer mais, nunca vai dar certo. Sabe quando a gente para de remar contra a correnteza e de repente começa a fluir? E antes eu achava que quanto mais eu fizesse, mais o dinheiro viria. Me enganei bonito. Descobri que tem uma diferença gigante entre agir com propósito e agir com pânico. E adivinha, o universo sabe muito bem quando a gente está vibrando escassez. Mesmo sorrindo por fora, ele sente, responde e bloqueia. Nessa parte do livro eu vou abrir meu coração e contar o que realmente funcionou para mim. As práticas, os pensamentos, os pequenos ajustes internos que me fizeram parar de correr e finalmente começar a receber. Spoiler, não é mágica, mas parece. Então respira fundo, solta os ombros e vem comigo. Vamos entrar na fase mais leve e meio alinhada, mais magnética dessa jornada. Porque quando a gente para de correr e aprende a atrair, o jogo muda. E muda bonito. Capítulo 7. Sintonizando com a abundância. Sabe aquele momento em que a ficha cai e você pensa, peraí, e se eu só estiver no canal errado? Pois é. Foi exatamente isso que eu percebi. A abundância estava lá o tempo todo. E o OQ estava sintonizado na estação da escassez, igual rádio velho chiando, sem pegar o som limpo da vida fluindo. Antes eu achava que abundância era só dinheiro na conta, carro bonito na garagem, viagem marcada no Réveillon. Mas com o tempo, descobri que é um estado de espírito, uma frequência, uma sensação de estar em paz com o agora, mesmo querendo mais. E quando a gente entra nesse ritmo, parece que tudo começa a se encaixar. Não estou dizendo que é fácil,
É um treino, tipo aprender a tocar violão ou dançar forró. Você apanha no começo, pisa no pé da vida, desafina, mas quando pega o jeito, a música flui e você sente. De verdade, nesse capítulo eu vou te contar como eu comecei a mudar essa sintonia dentro de mim. Os pensamentos que precisei soltar, os sentimentos que tive que acolher e as escolhas pequenas mas poderosas que me colocaram no fluxo certo. Não é papo esotérico, é experiência real. Se você já cansou de remar contra a maré e está pronto para surfar a onda da abundância, esse é o momento. Vem comigo nessa frequência, porque aqui a gente não corre atrás. A gente atrai, sintoniza no alto, o segredo da gratidão, presença e paz interior. Tem dias que parece que a gente acorda. Já no modo tudo vai dar errado, né? O café derrama, o celular some, o boleto vence. E o pensamento? Já começa o dia reclamando, bufando, brigando com o mundo. Mas eu aprendi na marra que nada muda por fora se a frequência por dentro continua baixa. Foi aí que eu comecei a praticar algo simples, mas poderoso. Elevar minha frequência emocional. E não estou falando de virar monge ou morar no topo de uma montanha, apesar de às vezes dar vontade. Estou falando de escolher-te os 3 chaves mágicas que mudaram tudo para mim. Gratidão, presença e paz interior. A primeira, gratidão, virou meu combustível. Quando eu paro de focar no que falta e começo a agradecer até pelo que parece bobo, tipo o vento no rosto, ou um abraço gostoso, algo muda. É como se o universo abrisse um sorrisão e dissesse: agora sim, toma mais disso aí. É doido, mas funciona! A segunda, presença, foi o maior presente. Porque eu vivia no automático, sabe? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo sem sentir nada de verdade. Quando comecei a estar de verdade onde eu estava, tudo ficou mais vivo. Ficou mais bonito, mais rico. E por último, mas não menos transformadora, a posse interior. Aquela sensação gostosa de que tá tudo bem, mesmo que nem tudo esteja perfeito. Quando a gente encontra esse silêncio bom por dentro, parece que as coisas começam a se alinhar sem esforço. É tipo mágica sem varinha. Então, se você quer sair da Rádio Drama FM e sintonizar na frequência da abundância, começa por aqui. Agradece, respira fundo e confia. Porque o que você sente, você atrai. E quanto mais você vibra alto, mais o universo te ouve e responde. Parei de só fazer e aprendi a receber. Por muito tempo, eu acreditei que quanto mais eu fizesse, mais as coisas iam acontecer. Tipo uma equação matemática. Ação, resultado. Então eu me enfiava em tudo, corria, me virava nos 30, dizia sim pra tudo. E adivinha? Demais. Colhia de menos. E o pior, vivia com aquela sensação de que nada era suficiente. Até que um dia, do nada, caiu a ficha. Eu estava fechando as portas da recepção porque só sabia agir. Era como se eu gritasse pro universo: manda aí! Mas ao mesmo tempo ficasse com os braços cruzados, olhos fechados, coração trancado e a mente lotada de tanque. Como que algo vai entrar se eu não abro espaço? Foi aí que comecei a entender uma coisa muito simples, mas poderosa demais. Receber também é um movimento. Não é passividade. É presença, é alinhamento, é confiança. Quando eu sosseguei o facho, respirei fundo e comecei a permitir, foi como se eu ligasse um imã dentro de mim e as coisas começaram a vir simplesmente assim, não te dizendo que parei de fazer, viu? Mas aprendi a fazer com leveza, com intenção e depois me abri pro retorno, em vez de ficar tentando controlar o caminho. Porque, olha, às vezes o universo quer te entregar de um jeito muito mais rápido e gostoso, mas a gente tá lá, bloqueando tudo com excesso de esforço e pouca permissão. Então, se você sente que tá plantando e nada floresce, parar, um pouco silêncio. Escuta, sente, abre espaço para receber. Porque o que é seu já está a caminho. Mas só chega quando você estiver pronto para acolher, muito além do extrato, a verdadeira cara da prosperidade. Quer saber de uma coisa que me virou do avesso no melhor sentido? Foi quando eu percebi que prosperidade não tem nada a ver com o número que aparece na conta bancária. Pois é, parece óbvio agora, mas antes eu achava que ser próspero era ter grana sobrando, carro top, casa com piscina e viagem sem olhar o preço. Mas deixa eu te contar. Conheci gente milionária por fora e quebrada por dentro. Gente que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Viviam com medo, ansiedade, gastando sem nem sentir prazer. E também já viu o contrário. Pessoas simples, sem muito no bolso, mas com uma leveza no peito que fazia brilhar o olhar. Gente que exalava uma paz que dinheiro nenhum compra. Foi aí que caiu a ficha. Prosperidade é um estado de ser. É uma vibração. Não é sobre quanto você tem, mas sobre como você se sente com o que tem. É acordar grato, se sentir digno, olhar para a vida com olhos de abundância, mesmo que a geladeira ainda não esteja cheia.
É confiar que tudo está se movendo a seu favor, mesmo sem sinais aparentes. Prosperidade é quando você anda leve, mesmo em dias pesados. É quando o coração transborda mais que o bolso. Quando você para de correr atrás e começa a atrair. Quando entende que o externo é só reflexo do que vibra aí dentro. Então, se hoje seu saldo bancário está meio tímido, respira. Você não é seu extrato. Sua riqueza de verdade mora no seu jeito de pensar, sentir e viver. E quando essa chavinha vira, meu amigo, a vida muda. Porque quando você se sente próspero, o universo responde na mesma frequência. E aí, o jogo vira bonito. Capítulo 8. Quando o dinheiro passou a me procurar, eu juro que, se alguém me contasse isso um tempo atrás, eu ia achar que era história de coach metido a guru. Mas não é que um belo dia o dinheiro começou a me procurar? Sério, do nada uns convites apareceram, uns olás viraram oportunidades. Gente que eu nem lembrava veio me oferecer parceria. E eu, que vivia correndo atrás de tudo, de repente, comecei a ser encontrado. Mas calma, isso não foi mágica, apesar de parecer. A grande virada aconteceu quando eu mudei por dentro. Quando deixei de tratar o dinheiro como algo distante, difícil, quase impossível. Quando parei de sufocar a vida com urgência, medo e aquele peso de preciso fazer mais para ganhar mais. Foi aí que tudo começou a fluir. Como se o universo dissesse, agora sim, você está pronto para receber. O dinheiro passou a vir, com leveza, sem desespero, sem ralar feito um louco. E o mais louco disso tudo foi perceber que quanto mais eu me alinhava com quem eu sou de verdade, mais a abundância se aproximava, como se eu tivesse virado um imã, só que agora calibrado com propósito, paz e presença. Se você já se sentiu exausto de tanto fazer e não ver retorno, esse capítulo é para você. Porque eu sei como é estar do lado de lá, mas também sei que quando a energia vira, o jogo muda, e você vai ver. O dinheiro também sabe fazer o caminho de volta. E quando ele sente que você está aberto, ele vem. E vem bonito quando tudo começou a fazer sentido e eu nem estava procurando, rapaz. Tem coisa que a gente não explica, só sente. De verdade. Depois que comecei a me alinhar mais comigo mesmo, com meu propósito, com uma vibe mais leve e aberta, as coisas começaram a acontecer de um jeito quase inacreditável. Tipo assim, gente que eu nunca imaginei cruzar na vida, apareceu do nada. Portas se abriram onde antes era só parede. E as tais coincidências viraram rotina! Teve dia que eu pensei, não é possível, isso é pegadinha do universo. Mas não era não. Era só a vida respondendo à minha mudança. Porque quando a gente muda por dentro, o lado de fora não tem escolha, ele acompanha. E como oportunidades inesperadas surgem quando a gente para de forçar e começa a fluir. Como se tudo já estivesse ali, só esperando a gente destravar. E olha, nem foi porque eu fiz mais. Pelo contrário, foi quando eu soltei o controle, confiei no processo e fiquei mais presente. Foi quando parei de correr feito louco, de querer abraçar o mundo com ansiedade, que as coisas começaram a se encaixar. As pessoas certas chegaram como se tivessem marcado hora. Projetos começaram a fluir. Convites pipocaram. E eu só pensava, mas eu nem estava correndo atrás disso. A real é que existe um tipo de movimento que não vem do esforço, vem da frequência que a gente emite quando a gente começa a vibrar numa energia mais alinhada com a abundância, com a paz, com a gratidão. A vida retribui, e não é papo místico não, é real. É energia. Isso é como se a gente virasse um sinal de Wi-Fi potente, começa a atrair o que já estava circulando por aí, mas a gente não conseguia captar antes. Então se prepara, porque quando você muda de estação interna, a frequência do mundo lá fora muda junto, e é aí que o show começa. Soltei o volante, e o universo sabia o caminho. Olha, durante muito tempo eu achei que era eu que tinha que dar conta de tudo, planejar até o último detalhe, controlar cada passo, forçar as portas a se abrirem. Mas vou te contar uma coisa que mudou minha vida. Quanto mais eu tentava controlar, mais as coisas emperravam. Era como remar contra a corrente. Cansava e eu ficava no mesmo lugar. Teve um dia que eu simplesmente cansei, tipo assim, de alma mesmo. E foi aí que algo em mim disse, larga o volante só um pouquinho e confia. E olha que loucura, quando eu parei de querer controlar tudo, a vida começou a fluir como se já soubesse exatamente para onde me levar. E sabia, confiar no invisível parece papo de doido, né? Mas é exatamente esse o segredo. É ter fé que tem uma inteligência maior costurando tudo nos bastidores, mesmo quando a gente não entende o enredo. É como caminhar no escuro sentindo o chão com os pés. Cada passo parece arriscado, mas no fundo você sabe que tem chão. Sim. E não tô falando de se jogar de qualquer jeito não, tá? É soltar com consciência. É tipo quando você faz sua parte e entrega o resto pro universo. Sem desespero, sem apego, sem aquela ansiedade de querer controlar o como e o quando. É um desapego que liberta.
A real é que o controle era só uma ilusão para tentar esconder meu medo. Medo de dar errado, de perder, de não ser o suficiente. Mas quando eu soltei veio uma paz. E nessa paz, adivinha, as coisas começaram a se alinhar. As respostas começaram a aparecer. Gente certa chegou. Ideias fluíram. Sinais vieram. Hoje, eu prefiro viver nesse estado de entrega com intenção. Eu decido o que quero, dou meu melhor, mas não fico mais tentando controlar o GPS da vida. Porque, cá entre nós, o universo tem um Waze que enxerga muito mais longe do que a gente imagina. Então, se você tá aí, segurando tudo com força, tentando controlar cada pontinho, respira, solta um pouco, confia no invisível. Ele vê o que a gente não vê, e quando a gente confia de verdade, o invisível começa a trabalhar a nosso favor de um jeitinho mágico. Corri. E foi quando parei que ele me alcançou. Sabe aquele ditado, quem corre demais cansa e não chega? Pois é, eu vivi isso na pele. Durante anos, eu corri atrás do dinheiro como quem corre atrás de um trem que já saiu da estação. Dava meu sangue, virava noites, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. E no final das contas, quase nada mudava. O dinheiro parecia sempre uns passos na frente, zombando da minha pressa. Até que um dia eu parei. Não por escolha, mas por exaustão. Meu corpo não aguentava mais, minha mente estava um caos. E foi nesse momento, bem ali, no silêncio do checa, que aconteceu o mais esquisito de tudo. O dinheiro começou a aparecer. Semi-ocorre, sem eu implorar, sem eu me matar. No começo achei que era coincidência. Mas coincidência não se repete tanto assim, né? Começaram a surgir oportunidades do nada, pessoas me indicando ideias que eu já tinha tido antes, mas que agora pareciam dar certo. Tudo começou a fluir quando eu saí da frente. Engraçado como a gente cresce acreditando que só vai conseguir algo se suar até não poder mais. Mas tem uma hora que correr demais te afasta do que você quer. Porque quando você corre com desespero, o universo entende que você está dizendo não tem. E adivinha, ele entrega mais disso mesmo, escassez e meses coces agora, quando eu mudei minha energia, quando comecei a confiar, respirar e agir com leveza e intenção, foi como se o mundo lá fora tivesse respondido na mesma frequência. O dinheiro deixou de ser aquele vilão distante e passou a ser um parceiro. Ele vinha até mim, sem correria, sem drama. Esse é o paradoxo louco e maravilhoso da abundância. Quanto menos você corre atrás, mais ela se aproxima. Mas não tô falando de ficar de braços cruzados, tá? Tô falando de parar de agir com peso, com medo, com aquela ansiedade que afasta tudo. É sobre fazer o que precisa ser feito sim, mas com presença, com confiança, com aquele brilho no olho de quem sabe que está tudo certo. Hoje eu ainda trabalho, claro, mas não corro mais, não imploro mais, não me desgasto mais. E sabe o que é mais lindo? Nunca me senti tão em paz e nunca recebi tanto. Às vezes o segredo tá justamente em parar de correr, para finalmente deixar o que é seu te encontrar. Capítulo 9. Dinheiro me ouve porque eu me ouço. Tem uma virada de chave que muda tudo. E olha, não tem nada a ver com fórmula mágica, planilha complicada ou ritual da meia-noite. A mudança começou quando eu parei para me ouvir de verdade. Simples assim. E foi exatamente nesse ponto que o dinheiro começou a me ouvir também. Por muito tempo eu estava no piloto automático tentando agradar o mundo, fazendo o que o dava o certo pros, outros me comparando, me cobrando, me atropelando, e adivinhar, me perdi. Minha voz sumiu no meio do barulho das expectativas alheias. E o mais curioso, quanto mais eu me ignorava, mais o dinheiro me ignorava também. Aos poucos fui percebendo que o universo não responde ao que a gente finge ser. Ele vibra com a nossa verdade. E a minha estava escondida lá no fundo, gritando baixinho, esperando eu ter coragem de escutar. Quando comecei a me respeitar, a dizer não pro que me drenava, a falar sim para as coisas que realmente faziam sentido para mim, tudo mudou. Eu me senti inteiro, autêntico, alinhado, e foi aí que o dinheiro apareceu, como eco da minha própria voz interna, porque, pensa comigo, se nem a gente acredita na nossa intuição, nos nossos desejos, nas nossas escolhas, como o dinheiro vai confiar e vir? O dinheiro ouve clareza. O dinheiro ama a verdade. O dinheiro responde a quem se respeita. Esse capítulo é sobre isso, sobre como o segredo não está fora, está dentro. E quando você se ouve com o coração aberto, o mundo e o dinheiro finalmente te escutam também e vêm e ficam, porque agora você virou imã. Não de grana solta, mas de prosperidade com propósito, dinheiro no espelho, o reflexo da autoestima no seu fluxo financeiro. Sabe aquele dia que a gente acorda se sentindo meio apagado, meio qualquer coisa? Parece que o mundo sente também. As coisas travam, os boletos parecem brotar do chão. E o dinheiro some como mágica. Mas não é mágica não.
é vibração. E foi aí que eu saquei uma coisa que mudou tudo. Meu dinheiro tava só espelhando como eu me sentia comigo mesmo. Pois é, autoestima e fluxo financeiro estão de mãos dadas, mais do que a gente imagina. Quando eu me achava pequeno e insuficiente, sempre correndo atrás para provar meu valor, Odin também me tratava assim, escasso, difícil, corrido. Mas no dia que eu comecei a me olhar no espelho e enxergar alguém digno, alguém capaz, alguém que merece abundância, parece que até o universo falou: agora sim. E olha que não foi da noite pro dia. Mas cada vez que eu dizia não pro que me diminuía, e sim pro que me expandia, o dinheiro começava a fluir mais leve, mais natural, mais presente. Como se ele pensasse: agora essa pessoa entendeu o próprio valor, posso confiar nela. A autoestima é tipo um imã invisível. Quando está baixa, afasta tudo. Quando está alta de verdade e não de aparência, atrai oportunidades, pessoas, ideias e sim, dinheiro também. Não tem como separar uma coisa da outra. Hoje, se eu percebo que o fluxo financeiro travou, eu nem olho o extrato primeiro. Eu olho para mim, me pergunto: onde foi que parei de me enxergar com amor? Onde é que sei? De me valorizar? Porque quando a gente se enxerga com respeito, o dinheiro enxerga a gente com valor. Então, se tem um segredo para destravar o fluxo, ele começa no coração. O jeito como você se sente com você mesmo é o código que o universo lê para decidir o quanto vai te entregar. E se você acredita que merece pouco, adivinha o que vai vir? Bora mudar esse espelho? O reflexo já está aí, só esperando você se reconhecer. Canal desentupido. Dinheiro deslizando. Eu demorei para entender, mas chegou uma hora que ficou óbvio. Dinheiro gosta de passar por canal limpo. E esse canal era eu. Pois é, não adiantava estudar, trabalhar, mentalizar se minha mente estava bagunçada, meu coração cheio de nó e minha energia toda embolada. Sabe aquela mangueira entupida? Era assim que eu estava tentando atrair abundância. E quando eu digo limpar, não estou falando de fazer faxina só nos pensamentos, não. Estou falando de alinhar mente, coração e energia, como se fosse uma estrada reta, sem buraco nem curva fechada. Porque se a mente quer, mas o coração duvida, trava. Se o coração deseja, mas a energia está pesada, emperra. É tipo querer encher um balde com a torneira ligada, mas o cano está entupido com sujeira emocional e mental. Tive momento que eu parei e pensei: será que o que eu estou carregando aqui dentro está ajudando ou atrapalhando o que eu quero ver lá fora? E foi aí que eu comecei a soltar. Soltei mágoa, soltei controle, soltei preocupação. Comecei a limpar meu campo, igual a gente varre a casa antes de receber visita. Porque o dinheiro, a prosperidade, o fluxo são visitas de luxo. E não entro em casa suja não, e ó. Não foi só pensamento positivo que mudou meu jogo. Foi me ouvir de verdade, sentir minhas emoções sem fugir delas. Cuidar da minha energia como cuido do corpo. Meditei, chorei, sorri, escrevi, gritei, perdoei, tudo junto. Um combo para me tornar um canal livre, leve, verdadeiro. E quando tudo começou a alinhar, bum, o que era travado começou a escorrer. O que parecia longe começou a chegar. O que eu achava difícil virou natural. Porque agora eu sou um canal limpo e aberto. O universo só precisava de espaço para entregar o que já era meu. Então, se tem um conselho que eu daria para quem quer prosperar de verdade, é esse. Antes de correr atrás do dinheiro, limpa o canal, porque o fluxo não vem por fora. Ele flui de dentro. Quando a vida vira linguagem e o universo fala: toma aqui! Sabe aquele momento em que você para e pensa: será que o universo está me ouvindo? Pois é, um dia eu me fiz essa pergunta, olhando para o teto, cansado, confuso, meio bravo até. E a resposta veio não com palavras, mas com sinais. O universo ouve sim, mas só quando a gente fala a língua dele. E aí eu entendi, não é sobre pedir mais forte, é sobre viver com mais intenção. A vida que eu estava levando era cheia de barulho, correria, cobrança e medo. Tudo na base do eu preciso, eu tenho que, não posso errar. E adivinha, o universo só mandava mais do mesmo. Medo, pressão, escassez. Ele só refletia o que eu transmitia, como um espelho gigante com senso de humor cósmico. Mas quando eu comecei a viver com mais verdade, com mais presença e gratidão, tudo mudou. Troquei o tô lutando pelo tô criando, parei de correr atrás de coisa que nem fazia sentido e comecei a andar no meu ritmo. Senti a paz invadir meu peito igual café quente numa manhã fria. E sem fazer força. As respostas vieram, as portas abriram, o dinheiro chegou, as pessoas certas apareceram. É surreal, mas é real. A vida da gente vira um bilhete para o universo. E quando esse bilhete está escrito com amor, com clareza e com propósito, o retorno vem em forma de bênçãos. E nem sempre do jeito que a gente espera. Às vezes é com uma ideia, uma coincidência, uma ligação, um alívio. Mas vem, criar uma vida que conversa com o universo não é sobre fazer tudo certo. É sobre ser você de verdade, com fé, com leveza, com presença. É olhar para o céu
e dizer: tô aqui, vivendo com o coração aberto. Manda ver. E ele manda. Porque o universo não responde gritos. Ele responde vibração. Então bora alinhar a nossa, né? Bora viver de um jeito que fala alto. Não com a boca, mas com a alma. Porque quando a gente acerta o tom, o universo canta junto. E canta a abundância. Conclusão: não corra, conecte. Chegamos aqui, né? Se você leu tudo até agora, já deve ter sentido aí dentro que o caminho da abundância não é uma corrida maluca e sim uma dança suave com a vida. E quer saber? Isso mudou tudo pra mim, porque eu passei anos correndo, me esticando, tentando provar que era capaz, merecedor, rápido, forte, até que um dia eu parei. Só parei. E foi aí que eu comecei a me conectar de verdade comigo, com o agora, com o invisível que move tudo. Essa conclusão aqui não é um fim, está? É um novo comecinho. Convite, um lembrete leve e amoroso. Você não precisa correr para conquistar o que é seu. O que é seu vibra com o seu nome. Ele vem quando você vibra a presença. Ele vem quando você relaxa no fluxo. A real é que quanto mais você se conecta, menos precisa se debater. E é nessa conexão com você, com o universo, com a energia que circula em tudo, que mora a mágica. Não aquela mágica de filme com fumaça colorida, mas a mágica silenciosa e poderosa de viver alinhado. Então, respira fundo comigo agora. Sente esse ar entrando. E lembra, a pressa te afasta, mas a conexão te atrai. Que sua vida nunca mais precise de correria, mas sim de sintonia. Bora juntos, com o coração aberto e os pés firmes no agora. Porque o futuro responde à sua vibração. E ela começa aqui, de mendigo de dinheiro a imã de oportunidades. E nem precisei correr atrás. Por muito tempo eu vivia naquele modo sobrevivência. Sabe quando você acorda já com aquela pressão no peito, pensando em boleto, em milagre, em só mais uma chance, universo? Eu era quase um mendigo emocional de dinheiro, pedindo por favor para que alguma coisa desse certo. A vibe era essa, precisar demais, correr atrás de tudo, forçar a porta onde nem janela existia. Mas aí veio o clique. Um dia, no meio de um silêncio esquisito, aquele tipo que parece vazio, mas te mostra tudo, eu percebi. Dinheiro não gosta de desespero. Ele não vem para quem implora. Ele vem para quem vibra. Foi quando parei de correr com medo e comecei a andar com confiança. E olha, foi aí que as oportunidades começaram a me notar. Como se eu tivesse mudado o cheiro, o campo, o sinal. As coisas começaram a vir até mim. Ideias, pessoas, parcerias, soluções. De um jeito tão natural, tão leve, que nem parecia real. Tipo mágica, só que sem varinha. Só com vibração alinhada. Deixei de implorar e comecei a me posicionar. Não com arrogância, mas com merecimento. Com aquela certeza tranquila de quem sabe que o universo não está em falta. Que tem pra mim, sim, que eu sou canal, não carência. Hoje eu vejo que o segredo não está em fazer mais, mas em ser diferente por dentro. Mudei minha energia, minha conversa interna, minha relação com o dinheiro e o mundo respondeu. Respondeu bonito, viu? Então se você ainda tá aí, se arrastando pedindo esmola energética, respira. Troca o por favor por eu recebo. Troca a corrida pela confiança, porque quando a gente para de mendigar, a gente começa a magnetizar. E dinheiro ama quem se ama. Ama quem se valoriza. Ama quem sabe que já é. Um convite para lá no fundo da alma. Pare um pouquinho. E comece a atrair de verdade. Respira fundo. Isso. Solta o ar devagar. Agora me escuta com o coração. E se o que você mais quer já estivesse te procurando, mas você está correndo tanto que nem percebe? Olha e you say. A gente foi treinado para não parar, para dar o sangue, ralar muito, não desperdiçar tempo. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou minha vida. Não é correndo que você chega lá. É parando que você se encontra. E quando você se encontra, o mundo começa a te encontrar também. Esse é o meu convite para você. Pare. Só um instante. Um minutinho que seja. Não para desistir, mas para se ouvir. Para alinhar, para limpar esse monte de ruído que está te desconectando da abundância que já é sua por direito. Porque sim, meu amigo, o universo ouve sua vibe, não sua pressa. E ele responde quando você vibra verdade, presença, clareza. E não desespero, escassez ou ansiedade disfarçada de produtividade. Então fecha os olhos, escuta seu corpo, sente sua respiração e dá esse passo corajoso, o da pausa consciente. Parece simples, mas é poderoso, porque nesse silêncio mora a sua resposta. Mora a intuição, mora a vibração certa, você não precisa correr mais. Você só precisa sintonizar. Quando você faz isso, tudo muda. O dinheiro te ouve, a vida sorri. E o que parecia impossível, vem. Então, vem comigo. Pare por um instante. E comece de verdade a atrair tudo o que já é seu. Porque o seu tempo não é amanhã. É agora. É nesse respiro. É nesse recomeço silencioso, mas cheio de força. A gente se encontra no fluxo